coloquei o arquivo lá no Canvas? Sim. Beleza. Isso aqui eu vou ter que cancelar aqui só um minuto. Conseguiram finalizar a prática 1? Fazer tudo, organizar Tô informações fi para o relatório? tô finalizando o meu agora. Agora? É, eu tenho 4 filhos, faço tô fazendo faculdade e trabalho de madrugada, você já viu, né. É, Tem que trabalhar muito para sustentar 4. amém, amém, mas tô conseguindo. Terminei de fazer agora, nesse exato momento, ó, ponto final. Ah, moleque, terminei. Beleza. Eu esqueci de abrir o Canvas. Aí, estou abrindo só agora. Para a gente fazer em paralelo, né? Agora sim, compartilhar. Alguém chegou a dar uma olhada nessa prática 2, que é de Lei John? Eu comecei, mas não abri ainda o experimento, não. Não é difícil, não. A gente, lógico, né? Vai depois ter que dar uma pesquisada para responder, mas entendendo como faz, organizando os dados, aí a gente consegue fazer o gráfico que pede, discutir a relação que ele pede lá, quando aumenta isso, o que que acontece com aquilo e assim por diante. Tá bom, Laís, não tem problema não, pode assistir a aula aqui. 6h22 vou começar, tá, gente? Caso vocês queiram falar alguma coisa antes ou da aula passada, eu acho que esse é o momento, que aí depois a gente já engrena na prática 2. Não, que ótimo, estão todos ok com a prática 1. Vamos então para a prática 2. Bom, o que que a gente vai fazer na prática 2? Estão vendo minha tela, né? Do PowerPoint? Sim, Sim. Beleza. Bom, vamos falar da Lei de Ohm. Vocês já devem ter passado por essa parte aí na teoria, nas aulas teóricas também, não sei. Mas o que que diz a Lei de Ohm? Ela relaciona, né? Ela mostra a dependência entre tensão, resistência e corrente num circuito elétrico. Então, ela aqui está apresentada como, né, tensão é igual a resistência vezes corrente, mas a gente pode recombinar, né, essas três variáveis para ter aí relações diferentes. E aí a importância disso, né? É entender como a eletricidade se comporta em diferentes sistemas. E isso é fundamental para o dimensionamento de circuitos elétricos, tá? Bom, então, se a gente pensar, né, que a gente tem um projeto de instalação elétrica, a gente precisa garantir que tudo funcione corretamente, ou seja, que os fios lá selecionados, eles suportem a corrente que vai atravessar, né, o sistema, que não haja superaquecimento nem risco. E aí a gente precisa entender, né, que disso depende lá as características do fio. Quais são ali as informações, né, em relação a diâmetro, material que a gente tem e qual o efeito disso, né, na corrente que vai passar ali e assim por diante.
E aí, como objetivos dessa prática, caracterizar a resistência de um condutor cilíndrico sólido em função da resistividade, diâmetro e comprimento. Então, o nosso condutor, ele vai ter, né, a sua resistividade, vai apresentar uma resistência, e a gente vai usar isso aí e relacionar, entender ali a influência, né, do diâmetro e do comprimento também. Relacionar as grandezas, resistência, corrente e tensão, como a gente viu lá na lei de Ohm. Utilizar multímetro para medir as resistências e construir e analisar um gráfico de resistência versus comprimento. E aí a gente vai visualmente poder discutir o que acontece com a resistência quando o comprimento aumenta e vice-versa. Bom, esse experimento em si, vamos fazer o quê? Vamos usar um painel Dias Blanco, que é, na verdade, ali um equipamento que já possui, né, fios de diferentes características materiais, comprimento e espessura, que serve justamente para a gente fazer essas medições de resistência. E aí, inicialmente, é justamente isso que a gente vai fazer medidas de resistência em diferentes fios, com diferentes bitolas e diferentes comprimentos. Na verdade, mais a diferença de materiais, né, e bitolas. E aí, nesse momento, a gente vai relacionar resistividade, comprimento e diâmetro. Na segunda etapa, que a gente vai aplicar efetivamente a lei de Ohm, onde a gente vai relacionar resistência, corrente e tensão nesses fios. Então, vão ser duas etapas. A primeira, a gente vai estudar as características das resistências dos fios, né? Em função do seu comprimento, do seu diâmetro, etc. E o segundo momento, a gente vai fazer medidas de corrente a partir de variações de tensão, usando um fio com uma determinada resistência. Mais ou menos isso. Como é que a gente vai acessar? Página inicial, laboratório virtual. Hoje vai ser a segunda prática, que é a lei de Ohm, tá? Então, só para lembrar, já deixei esse arquivo da aula do PowerPoint lá no Canvas, né, no fórum de práticas. É legal acompanhar por ali, porque ali está mais resumido, né? Pode acompanhar pelo roteiro, né? Tem lá o passo a passo, mas pelo material está mais direto. Então, para realizar a prática, acaba sendo mais fácil, tá? Alexandre falou, estou em deslocamento. Pode, Alexandre, sem problema, pode assistir a aula 8h30. Então, como a gente precisa conectar coisas, seria legal que todos conseguissem fazer aí comigo pelo menos as ligações, né? Para entender se consegue fazer. Tá? Então, abram o Canvas para a gente fazer juntos aí a prática, seguindo as orientações do arquivo. Deixa eu só abrir aqui também. Todos conseguem acessar a prática? Alguém ainda com problema Sim. no Canvas? Não, né? Inclusive no meu ele fica variando de 4,1 para 4,2. Só que naquele material que você postou, ele optou por 4,1. Aí existe um critério para selecionar quando tiver um impasse, de pegar o menor valor? É por isso que está 4,1 lá? Não, é porque cada experimento ali tem o algoritmo, ele Eu sei, entende que eu sei. pode ser diferente. Então, não necessariamente meus valores vão ser idênticos aos de vocês, É randômico. tá? Lógico, dentro de uma faixa, mas para que, né, tente recriar de forma mais fiel uma atividade prática, onde
Cada um pode ter ali variações nas medidas, né? Calma. Uhum. Tá bom. Então, vou botar a janela. Cadê? Aqui. Estão vendo minha tela já aqui do experimento? Sim. Então, Sim. repetindo, tá, gente? Vou repetir sempre. Importante passar pela apresentação, sumário teórico. A gente vai usar essa equaçãozinha aqui. Ler o roteiro, mas a gente tem também lá, né, a orientação. Fazer o pré-teste, embora não seja obrigatória a inclusão do pré e do pós-testes no relatório. E aí vamos para o experimento em si. Bom, e aí o que que... Cadê minha aula, gente? O que que a nossa prática mostra, né? Aqui, só para a gente ter uma noção do que a gente vai usar, uma fonte de alimentação que pode gerar uma tensão ocorrente, um interruptor, multímetro e o painel de ex-blanco, que é onde a gente vai fazer a prática. Então, esse aqui é o painel, a gente tem, né, diferentes posições aqui, a gente tem essas linhas com cada uma, né? Cada posição dessa representa um tipo de fio com características distintas. Então, é o seguinte, painel de ex-blanco, ele vai conter esses resistores de fios de diversos diâmetros e composições químicas. Se a gente for olhar, der ali uma olhada mais próxima do painel, aqui na extremidade direita, a gente vai ver aqui, né? Resistor 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui as conexões desses resistores. Se a gente clicar em cima de um, como eu cliquei aqui no do 1, vai ter o quê? O material, o diâmetro e o comprimento, tá? Então, a gente vai ter nesse painel 5 colunas e cada coluna com 5 resistores. E aí a gente vai nomeá-las, né, da direita para a esquerda. Primeiro, coluna A, B, C, D e E, tá? E os... Professora, eu não, acho não tá mostrando o painel pra gente. Não tá, não, professor. Não? Ai, desculpa, gente. É que eu achei que estava compartilhando minha tela toda. Deixa eu parar e Não, essa não tá voltar. Eu estava do Mas- Canvas, né? Ah, tá, era do Canvas. Ah, eu tenho Internet que tá ruim aí. compartilhar a tela. I'm sorry, foi. É que tava na bancada, eu acho. De repente era isso. Aqui está no arquivo, certo? Isso, agora tá no arquivo, tá no PDF. Beleza. É porque eu achei que eu tivesse compartilhado a tela, mas eu compartilhei janela, aí não tá. Bom, aqui à direita, né? Só repetindo que vocês não estavam vendo. A gente tem como ter as informações de cada do material de cada um dos resistores e como é que eles estão dispostos no painel. A gente tem as 5 colunas, da direita para a esquerda, A, B, C, D e E, e cada coluna com 5 resistores. Resistor 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Então, é de cima para baixo a numeração. E aí a gente, como eu falei, né? A gente consegue saber o material e ali as características do resistor clicando em cada um deles, tá? As especificações. Então, visto isso, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer medições. Medições de quê? Medições de resistência. Então, a gente vai usar o multímetro nesse fio, né? E vai medir a resistência dele em 2 posições. Quer dizer, a gente vai usar 2 posições para medir a resistência daquele fio com aquele comprimento, certo? Então, por exemplo, se a gente considera a posição 1, que é a posição mais acima, a gente coloca um fio
num bornezinho, né, nesse conector, o fio do multímetro, eu vou mostrar daqui a pouco, e o negativo em outra parte. Se é resistor, resistor não tem polo, então tanto faz, tá? O fio ali está funcionando como resistor. Inverter isso, mas aqui a gente vai seguir o tutorial e aí vai colocar o positivo aqui na primeira coluna. Então, ele coloca uma nomenclatura como sendo ponto AB1, ou seja, o positivo na coluna A, o negativo na B e a gente aqui, ó, na linha 1, tá? Desse painel. Quando a gente fizer isso, a gente vai ter um valor de quê? Um valor de resistência. Para a gente fazer a medida dessa resistência, a gente vai usar um multímetro. É um multímetro, né? Ih, gente. Uma coisa que você leva para lá e para cá. Digital? É Não, multímetro de digital. padrão. Oi? Calma aí que minha Alexa resolveu falar. Portátil, era. Alexa, parar. Portátil, né? Então, a gente pode levar aí para qualquer lugar. Esse multímetro ele pode medir tensão de corrente contínua, corrente alternada, pode medir corrente e pode medir resistência. A resistência que está aqui em ohm, que a minha seta encobriu, é nessa faixazinha aqui, certo? Qual é a orientação? Que a gente configura o multímetro para a faixa de 200 ohms. Então, cada valorzinho desse aqui é o limite. Então, se eu colocar em 200, significa que eu vou ter valores de resistência até 200 ohms. Se eu colocar nesse aqui de 2000, eu posso realizar medidas de resistência de até 2000 ohms, tá? Então, ali é sempre o limite da faixa. A gente vai ter resistências pequenas, então a gente vai colocar aqui, vai botar o botãozinho seletor para aqui, para 200. Uma vez já estando, né, conectados os cabos positivo e negativo, a gente vai fazer a leitura do quê? Da resistência medida. E aí, do ponto A até o ponto B, a gente tem um comprimento de quanto? 0,25 metros, ou seja, 250 milímetros. Então, nessa distância, a gente vai ter uma determinada resistência. Depois, a gente vai fazer a medida do ponto AC. E aí, percebam que do ponto A, do ponto A até o C, a gente mexeu em quê? No comprimento. Como a gente está falando da primeira linha, eu continuo com o mesmo material, com o mesmo diâmetro. Porém, o comprimento vai ser alterado. Então, quando a gente fizer a leitura da resistência entre os pontos A e C, a gente tem o quê? Um comprimento maior. E aí a gente vai poder entender qual é a relação aí da resistência com o comprimento, né, dos fios, que nesse caso estão funcionando como resistores, tá? Então, vou voltar lá no laboratório para a gente começar. Estão vendo a página do laboratório? Positivo, positivo. Daniel, sua câmera está aberta também. Então, beleza. O que que a gente precisa fazer? Nesse momento, a gente vai usar só multímetro, certo? Vou vir aqui no multímetro. A gente precisa selecionar aqui para 200. E onde a gente vai ligar o multímetro? Coluna A, B, linha 1, certo? Então, quando eu clicar aqui no borne da coluna A, linha 1, com o direito, tem aqui algumas possibilidades. Eu vou conectar a ponta positiva. E aí vai sair do multímetro e vai até o borne. Depois vem para o B. No B, eu vou conectar a ponta negativa. Ó, agora deu 4,3, viu que pode mudar? Então, agora o que que eu estou medindo? A resistência
desse fio, ó, que tem Essa um diâmetro. oscilação que eu falei, professora, virou Oi? ali, ele fica entre 4,3, 4,2, 4,4. Aí eu perguntei assim, tem algum critério para você escolher algum desses valores? Ele já foi para 4,2, 4,3 e 4,4. Aí qual desses três eu Então, pegaria? o Ou que eu faço que... uma média dos três? Não, porque podia variar só entre 2. O que que você poderia fazer? Você tem ali um tempo em que, né, a corrente está passando ali e está sendo medida essa resistência. O que dá para fazer, se a gente fosse trabalhar, né, com mais precisão, seria assim, ó, vou deixar 15 segundos, um tempo ali para, né, entrar num estado estacionário, sei lá, vou deixar 15 segundos, e toda medida fazer com os mesmos 15 segundos, que aí você manteria ali o seu critério, tá? Porque, de repente, assim que você coloca tá um valor, um tempo depois muda, depois volta. Então, essa oscilação aí também é comum. O importante é a gente tentar manter ali, né, o mais próximo, obviamente, de uma média, mas não precisa fazer uma média formal, colocando todos os valores e fazendo uma média, tá? É, só para ajudar, isso é normal mesmo. Pode escolher qualquer um dos três valores. Pega o valor que tiver maior resultado, vamos dizer assim. Pode escolher qualquer um dos três, mas o que tiver maior resultado vai se enquadrar, entendeu? A fórmula vai acabar aqui funcionando, né? Sim, Não, é No que final, eu achei né? que isso aí é parecido quando a gente está segurando com a mão, né? Mas eu acho que quando tá fixo, né? Se você usar uma garra, digamos assim, eu acho que não fica variando assim, não, mas tá bom. Fica. Assim, eu vou te falar porque eu já trabalhei com eletrônica quando eu tinha 18 anos de idade, até os 22, e fica oscilando um pouquinho. Assim. Ou só depois da vírgula que oscila 2, 3 milímetros. não vai fazer assim, muita diferença no teu resultado final, não, Tá bom, obrigado. tá? E aí, qual seria a segunda medida? O AC, certo? Então, fez a B, vai fazer a C, a D e a E. Ou seja, a gente só precisa mudar aqui o cabo negativo. Então, se a gente mudar o, o polo negativo, né, para a coluna C, a gente passa a ter aqui, ó, outro valor de resistência. E aí a gente vai completando a tabelinha, certo? Então, a primeira aqui, vou botar aqui um 4,2. Aí agora foi um 8,7. Percebam que o comprimento também mudou, certo? Agora, de A até C, a gente já tem meio metro de fio aí. Feita a medida, a gente coloca a ponta negativa agora na coluna D. Passamos até aqui, ó, 13, 12,9, 13. Vou botar 13 só para ficar. E depois na E. Pois é, isso aqui eu nunca consigo. Deixa eu botar na vista superior, porque ele. Então, agora de A até E, 17,4. Beleza? Então, em termos de medida dessa primeira parte, a gente vai usar só a primeira linha, fazer as diferentes posições. Já temos L, já temos R, depois vocês fazem o cálculo de R dividido por L, tá? Que vai facilitar os cálculos mais na frente. Dúvidas até aqui, gente? Professor, esse finalzinho que eu não entendi. Repete, por favor. O que que a gente precisa fazer? O cálculo. A do cálculo. Depois que a gente anotar todos os valores de R, a tabela pede o quê? R sobre L, ou seja, é R
dividido por L. Então, vou pegar aqui, ó, 4,2, vou dividir por 0,25. Isso é igual a multiplicar por 4, né? Isso vai dar 4 vezes 2, 8. 4 vezes 4, 16. 16,8. E vai fazer isso para todos, tá? 8,7, 0,5 e assim por diante. Ok. Obrigado. É bom já preparar a tabela com as fórmulas que a gente só vai colocando os dados, ele já vai calculando Pode, sozinho. pode colocar no Excel. E aí Depois já vai anotando ali. Agora, a gente vai medir, né? O objetivo é medir a resistividade em função da área. Então, nosso objetivo agora é usar resistores diferentes para entender essa relação, tá? E aí a gente vai usar as mesmas colunas, tá? Ou seja, vai começar na até a E e mudar as linhas. Para quê? Porque, de acordo com a linha, a gente vai ter diâmetros diferentes. Então, aqui, ó, na 5, eu queria. Não está aparecendo? Vai, meu filho. Olha ali, ó. Tem o diâmetro aqui embaixo, 0,64, tá? O 4, o diâmetro é 0,51 milímetros. Então, cada fio desse tem um determinado diâmetro. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fixar um comprimento que é de A até E vai mudar as linhas, porque cada linha tem lá um fio de um diâmetro diferente. Como é que vai ser a tabelinha que a gente vai preencher? A gente vai usar a linha 3, 4 e 5, tá? Sempre nas posições A e E, e a gente vai anotar a resistência aqui, e a primeira coluna já é da área. Então, aqui a gente vai ter que, na verdade, para calcular essa área, deixa eu anotar aqui. E aí vocês podem levar lá para o Excel. Mas quem é a área de um fio cuja seção transversal é um círculo? Então, a gente quer essa área aqui, certo? É a área do círculo. Essa área é igual a π d2 sobre 4. Quem é D é o diâmetro. A gente quer essa área em metro quadrado. Então, isso vai ser igual a π. Esse diâmetro que a gente anotar, a gente precisa passar de milímetro para metro. Então, por exemplo, se a gente tem um diâmetro lá de 0,51, que é o que eu lembro, milímetros, para passar para metro, o que a gente tem que fazer, gente? Dividir por 1000. Dividir por 1000. 0,51 dividido por 1000. Ah, vou botar esse tanto de zero? Não precisa, você pode botar em potência de 10, tá? Então, você pode botar 0,51 vezes 10 a menos 3 metros, beleza? Esse é só o diâmetro. E aí, a área, você vai botar o π, que é o 3,14, vezes 0,51 vezes 10 a menos 3, tudo isso ao quadrado, dividido por 4. Então, a área, gente, depende do diâmetro e a gente precisa mudar a unidade do diâmetro, tá? De milímetro para metro. Beleza? Então, se vocês quiserem montar, é que eu peguei de lá. Mas se vocês quiserem montar uma tabela onde, antes da área, né, venha diâmetro em milímetro. Vocês podem botar assim no Excel, diâmetro em metro, área.
E aí pode botar primeiro a resistência, já que é o que a gente vai medir logo, né? E depois o que ele pede, que é resistência vezes área, tudo bem, tá? Então, no Mas Excel, aí precisaria duplicar essas colunas do diâmetro? Não pode deixar só uma, não? A pode de deixar metro, de só uma, preferência? desde que você já coloque em metro. Convertido. Uhum. Beleza. Ô, professor, o diâmetro ele está sendo fornecido aonde? Então, aqui, ó, quando a gente vai botar a E a partir do 3, certo? Deixa eu só... 3, 4 e 5. Resistores 3, 4 e 5. Ou seja, esse é o 3, esse é o 4, esse é o 5, certo? Deixa eu Certo. só botar aqui na vista superior, que eu acho que vai ser mais fácil. 3, 4 e 5. Do resistor 3, quando a gente clica nele, aparece aqui embaixo, tá vendo? É que ele não fica muito tempo. Mas quando a gente clica com o mouse, vem lá, ó, diâmetro 0,72 milímetros. Então, o resistor 3 tem um diâmetro de 0,72 milímetros. Só para a gente saber. Depois... desculpa. Vamos aqui para o resistor 4. Quando a gente clica no 4, vem aqui, ó, 0,51 milímetros. Então, vou anotar aqui, ó, diâmetro igual 0,51 milímetros. Vamos ver o 5. 64. 0,64. Isso aí. Diâmetro igual a 0,60. Tá dando um lagzinho aqui, eu escrevo e demora a aparecer. Então, vamos lá. A gente vai ter que medir as resistências, ainda vamos lá ver como é que mede, mas para essa tabela a gente vai precisar colocar a área. A área depende do diâmetro. Deixa eu pegar isso aqui. A área depende do diâmetro através dessa relação, né? πd2/4. Então, esses diâmetros a gente passa para metro, divide tudo por 1000. Se quiser fazer na calculadora já dividindo por 1000, não tem problema nenhum. E aí multiplica por 3,14, eleva ao quadrado, multiplica por 3,14 e divide por 4. Vamos achar a área de todos. E a resistência? A resistência a gente ainda vai medir. Então, vou voltar aqui para a bancada. Vou na terceira, certo? Que ele pediu na terceira. Vou conectar a positiva na terceira e a negativa também na terceira. Professora, qual que é o valor do π que eu tenho que usar? É o macro do Excel ou a gente tem um valor padrão combinado? Pode usar o que estiver lá, não tem problema não, porque o π tem 1 milhão de casas decimais, né? Quanto mais Uhum. casas você usar, mais preciso vai ser seu valor. Mas quem fizer na mão, na calculadora, 3,14 está de bom tamanho. Tá. Tá? Beleza, ó, na linha 3, o ponto A é 3, nos deu uma resistência, vou botar 3,5. 3,5. E aí a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora para o resistor 4. Conectar a positiva no 4, conectar a negativa no 4. Resistência agora, vou dar um tempinho para ver se vai mudar. Não quer mudar, 5,1. 5,1. E agora sim, conecta. Acho que é minha internet, gente.
Vai, filho. Que loucura, hein? Vamos lá, meu filho. Não tá aparecendo. Oxi. Tá dando 0,1 ou 00. Agora foi. 0,1. E aí foi pro zero depois? Foi, olha Foi. lá. Deu 0,0102. Vou deixar no 0,1. Então, depois que a gente calcular a área de todos, anotamos a resistência, vamos fazer o produto entre resistência e área, tá? Então, para a tabela, eu quero resistência vezes área, beleza? E aí finalizamos essa parte. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai agora falar da lei de Ohm. Como? A gente vai fazer uma medida de corrente elétrica em função da tensão e da resistência de um fio resistor. Então, a gente vai aplicar uma tensão por meio de uma fonte e vai medir a corrente que passa, né, num determinado trecho do fio. Então, a gente vai começar na posição 4, tá? Então, a ponta, né, o fio negativo do multímetro, ele vai vir para a coluna E, posição 4. O positivo do multímetro vai vir aqui para a fonte, tá? E aí a gente vai ter esse switchzinho aqui ligado. Essa ponta do switch é que vai lá para a coluna A. Então, a gente vai fazer esse circuito, vamos aplicar uma tensão aqui por meio da fonte, a gente vai variando essa tensão, a gente vai aumentando e vai fazendo a leitura da corrente, tá? Então, o primeiro ponto é o A é 4. O que que a gente vai fazer primeiro? Ajustar o multímetro agora para quê? Para corrente. Agora a gente vai ler corrente, não está mais fazendo medida de resistência. Para a posição 20 miliampere, tá? Essa daqui, ó, nessa posição. A gente vai ligar a fonte e vai observar as informações. E vai ligar um interruptor também aqui, né, do switchzinho. Então, vamos lá para o experimento. O que que a gente vai fazer? Então, a negativa vai lá para o 4, certo? Então, a ponta negativa está no 4. A positiva do multímetro vem para a fonte. A gente conecta a ponta positiva aqui. E essa pontinha aqui do switch aqui no 4 daqui. Então, vai ser conectar ponta do switch. Nosso circuito está ali ligado. Vamos aqui no multímetro, que agora a gente precisa medir corrente. E aí, esse cabinho vai sair daqui e vem para cá. Aqui. E aí, a gente precisa ligar tanto a fonte, liguei a fonte, e ligar o interruptor. Gente, vou pedir um minuto que eu esqueci de ligar meu computador na fonte dele e ele vai morrer, tá? Só um minuto. Aí desliga, né? Já pensou?
Pronto, não corremos risco de ficar sem Professora, deixa eu transmissão. só voltar um pouco ali naquela anterior da tabela da área. Quantas casas decimais tem que ter? Porque como o diâmetro em metros ele é muito próximo de zero, mesmo multiplicando zero por π, dividindo por 4, vai ficando bem, bem perto de zero. Com 6 Coloca, casas decimais, ainda está perto de zero. Quer vai, dizer, vai ser pertíssimo de zero, tipo, mas quanto vai ser tudo pertíssimo de zero em metro quadrado, né? em Se a metro gente tiver quadrado. outra Uhum. unidade, vai ser maior. Deixa com uma casa decimal, mas expressa em potência de 10. Eu acho que vai ser Hum, melhor, tá bom, tá? beleza. Então, aqui, ó, depois que eu ligar, isso aqui já está ligado, né? Posso. A primeira coisa, a gente vai ter que pegar o multímetro e botar aqui no 20 milli, tá? Nessa posição. Vamos pegar aqui o cabinho preto, né? Do negativo e colocar na coluna E. Então, quando a gente clicar com direito. Que saco. Eu vou ter que deixar pequeno, gente. Desculpa, porque não quer me obedecer. Não quer me obedecer. Por quê? Enfim, você vem aqui na coluna E, posição 4, vai clicar com direito e vai botar conectar negativo, tá? Depois, aqui na fonte, você vai clicar com direito e quando aparecer vai ser conectar positivo. Então, o positivo do multímetro vem para a fonte, o negativo do multímetro vem aqui para a coluna E, no resistor 4. Aqui, o positivo da fonte vai vir para esse switch e depois, aqui na posição 4 da coluna A, a gente vai botar conectar o switch. E aí, a gente tem nosso circuitozinho montado. E aí, o que a gente tem que fazer? A orientação é que a gente, depois que ligar tudo, a gente vá variando a tensão de 0,5 de 0,5 em 0,5 até que o valor chegue a 2,5. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter para o A4, né? Se a gente pensa que a gente está nessa linha 4, a voltagem 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, tá? Então, a fonte vai gerar a tensão. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai controlar, como se tivesse um botãozinho que a gente fosse girando e aumentando essa tensão, tá? Vai ser esse botãozinho aqui. Quando a gente liga a fonte, essa telinha aparece para a gente. E vamos anotar a corrente observada no multímetro, tá? Então, aqui vai estar a tensão e aqui vai estar a corrente, que está em ampere. Então, a gente vai precisar variar na fonte e ler no multímetro. Eu coloquei aqui alguns valores do primeiro em posições só para ter uma noção. Como é que a gente vai fazer isso? Eu fiquei quebrando minha cabeça porque não tem uma orientação exata para mexer nesse botão. Mas olha só, eu descobri. Quando a gente clica uma vez com o mouse e vem arrastando o mouse para a direita, é como se a gente estivesse girando o botão. E aí eu posso ir com o mouse até enquanto eu tiver espaço, que vai aumentando. Nossa primeira medida, ó, acabou meu espaço, eu volto lá.
clico e continuo. Até o quê? Até o 0,50, que é a nossa primeira medida. Opa, volta um pouquinho. Ah, passou demais. Zero cinquenta. Então, tentem aí, porque para ver se entenderam. Então, clica, deixa o mouse apertado e segue com o mouse para a direita. Para a direita, a gente vai aumentar o valor da tensão. Para a esquerda, a gente vai diminuir o valor da tensão. E aí, vamos até onde? Até o 0,5. Tensão 0,50, vamos ler aqui. Ó, aqui varia um pouco, mas 0,09, tá? Aqui deu igual, tá vendo? 0,09. Então, venho aqui, anoto a corrente em ampere, 0, mentira, calma aí. Nosso multímetro está em 20 miliampere, certo? Então, se o multímetro mede até 20 miliampere, esse valor que a gente está medindo aqui, 0,09, é o quê? Em miliampere. Para a gente colocar na tabela, a gente tem que passar para ampere. Ou seja, a gente vai dividir por 1000 também. E aí, 0,09, vou deixar assim, tá? Só para vezes 10 a menos 3, o quê? Ampere. Beleza? Então, a corrente aqui precisa estar em ampere. Aqui, o nosso valor da tensão já está em volt. Então, a gente não precisa mexer aqui. Porém, na corrente, sim. Então, aqui 200 miliampere, aqui 20 miliampere. Ou seja, o máximo de leitura que a gente consegue nessa posição é de 20 miliampere. Quanto a gente está lendo? 0,09. Estamos lendo 0,09, o quê? Miliampere, tá? E aí, anotado o valor, a gente anota, pode anotar, fazer uma coluna em milha, né? Aí como vocês vão fazer, eu não sei. Mas lembrem-se de converter unidade. Depois vamos variar a tensão até 1000. Então, pegamos aqui, né, o botão novamente, aperto com o mouse e vou com ele até chegar em 1. Até chegar em 1. Chegamos em 1, fazemos a medida da corrente. Sempre dá uma variada aqui de 0,1 e 0,1, tá, gente? Mas ele estabiliza aqui no menor valor. Então, 0, na verdade, vai ser 19, 0,19, o quê? 0,19 miliampere. Então, aqui foi 0,09 miliampere, aqui 0,19 miliampere, tá? Aqui na medida que eu fiz ontem foi 0,20, tá vendo? Pode variar. E aí vamos para 1,5, aumentando lá. Oxe. Meu Deus! 1,5. 1,5. A gente espera um pouquinho estabilizar, 0,29. O meu foi 0,29? Não, foi 30.
Então, 0,29 miliampere. E aí fazemos todas as leituras. Estão conseguindo? Ai, desculpa. Luiz, pode falar. Luiz Sérgio. Eu não vi que você tinha levantado a mão. Boa noite a todos. Professora Elga, na leitura ele tem que fazer a conversão? É isso, para miliampere? A De leitura... mili para ampere. De mili para... tá. Tá? Porque a nossa leitura aqui, ó, Entendi. isso aqui Não, você está está em certo. miliampere. Para a para ampere. tabela, vai ter que passar para ampere. Ok, tá certo. Beleza? Tá ok até aqui? Conseguiram aumentar a tensão e diminuir a tensão? De boa, professor. Consegui sim, professora. Beleza. Feito isso, a gente está fazendo no resistor 4, não é isso? Ó, a gente está na linha 4. Vamos fazer isso. Opa. Para os resistores 1, 2 e 3. Não vamos fazer para o 5. Então, nossos resultados vão apresentar uma tabela para a linha 4, tá? A é 4. Depois a gente vai fazer... Na verdade, não é A, é 4, né? Eu vou botar só E4. Depois a gente vai fazer E1, E2 e E3. Como? A gente vai precisar religar esses cabos. Então, ó, vou passar para essa parte, tá? Vou mudar a linha. Beleza? Vou voltar aqui para a bancada. E aí, vou fazer o 1 logo. Vamos lá na posição E, na coluna E. Eu agora vou ligar o negativo na linha 1. Se ele me obedecer... foi. É a ponta negativa, certo? A pretinha está na linha 1. Depois, eu vou conectar o switch também lá na linha 1. Então, vai ser de A até E, usando todo o comprimento do resistor e a corrente passando, certo? A corrente sai da fonte, vem para o resistor, passa por todo o resistor, passa pelo multímetro, é medido, tá? E aí volta aqui para a fonte. Só que, qual é o chato aqui da história? Eu não tenho um botão de zerar, sabe? Essa diferença de potencial aqui, essa tensão. A gente tem que ir diminuindo. Eu vou botar aqui, apertar um ESC, que pelo menos eu tenho mais área para deslocar o mouse para a esquerda. Então, quando eu apertar aqui e for para a esquerda, a gente vai diminuindo. E a ideia é que chegue lá no 0,5, que é a nossa primeira medida. Ai, demora muito, né? Pior foi quando eu ainda não sabia que eu fazia clicando de 1 em 1. 0,5. Poderia. Também não fui muito inteligente nesse momento, né? Mas só lembra de anotar no local certo da tabela. Então, quando a gente, né, fizer as outras vezes, pode... Opa! Então, para a linha 1, eu vou fazer agora para o resistor 1, tá? Uma tabelinha como essa, para o resistor 1 da linha 1.
E aí, com a tensão de 0,5, a gente vai ter agora uma corrente de 0,03 miliampere, tá? Então, teria que fazer lá uma outra tabelinha. Se quisessem, podiam fazer aqui, ó. Tensão em volt, corrente. Vamos aí. Corrente em miliampere. Pode botar corrente em ampere e depois V dividido por I, sei lá. Então, aqui para o resistor 1 agora, tá? E aí fazer os mesmos intervalos, 0,5, 1, 1,5 e assim por diante. E aí foi o 0,5, aumentamos até o 1. Dá um tempinho para ver se está realmente, né, estabilizado. Então, com a tensão de 1, a gente vai ter uma corrente de 0,06 miliampere. E vamos fazendo para 1, para 1,5, para 2, para 2,5. Vamos fazer, então, para o resistor 1, para o resistor 2 e para o resistor 3, tá? O 5 a gente não faz porque ele tem um diâmetro muito maior. E aí a resistência dele é muito alta, a gente não tem leitura de corrente. Tá? Então, vamos fazendo isso, a gente finaliza a parte experimental. O que que a gente vai precisar responder? Na avaliação dos resultados, o questionário 1, né, que já aparece aí na Algetec, construa o gráfico resistência versus comprimento. Então, lá na primeira etapa que a gente fez do resistor 1, a gente tinha para o resistor 1 a resistência, como a resistência varia em função do comprimento. Essa resistência aqui em ohm e o comprimento em metro. Se a gente olhar lá na nossa primeira tabelinha, a gente tem isso, certo? 0,25, 0,50, 75 e os valores de resistência. Então, aqui a gente teria um gráfico 0,25, 0,50, 0,75 e 1. E como varia a resistência, tá? E aí vai ter aqui um comportamento. Quando o comprimento aumenta, o que que acontece com a resistência? A gente pode falar já aqui, ó. Quando o comprimento aumenta, a resistência também aumenta, certo? E a gente tem aquela equação que a gente viu, né? Que R é igual a resistividade L sobre área. Ou seja, a resistência é diretamente proporcional ao comprimento. Se o comprimento aumenta, a resistência necessariamente precisa aumentar se a área for mantida constante. E aqui foi mantida constante por quê? Porque a gente está falando só do mesmo resistor, que tem o mesmo diâmetro, né? É um único fio, tá? Então, essa é o gráfico que ele pede. O que é possível observar com relação ao comportamento da resistência elétrica ao variar o comprimento do resistor? Então, é isso que a gente discutiu aqui. E pede para calcular a resistividade. Aqui é um L sobre S, né? Esse A aqui é de área, tá, gente? É porque agora, nessa prática, veio um pouquinho diferente. Mas resistência é igual a resistividade vezes L sobre A. Opa, olha só, a gente tem o valor de resistência na tabela e
a gente tem o valor da área e pode calcular, quer dizer, tem o valor do comprimento e pode calcular essa relação, certo? Aqui a gente pode usar tanto o gráfico, se quiser, mas a gente pode fazer o cálculo também. Então, acho que a gente não botou, aqui a gente já tem R vezes A, mas na primeira tabela não, só R vezes L. Tudo bem, R sobre L, né, na verdade. Isso não ajuda muita gente, não. Mais ou menos. Porque se a gente tem resistência igual a resistividade L sobre A, quem vai ser a resistividade? A resistividade é igual a R vezes A dividido por L. Isso daqui a gente já tem, certo? Que está lá no primeiro cálculo, R sobre L. E aí, a gente tendo a área, a gente multiplica por aquele valor e acha a resistividade. Essa área a gente consegue calcular, né? E D2 sobre 4 mais uma vez, tá? Então, o R sobre L a gente já vai ter da tabela, a área a gente calcula e a gente consegue achar o valor de resistividade. Beleza? Essa é a parte da avaliação dos resultados. E o que vocês vão precisar responder, né, além disso, que é o questionário 2. E aí são perguntas que vocês vão relacionar basicamente com a teoria. E aí pesquisem, discutam. O que acontece com a corrente quando a resistência aumenta, mantendo a tensão constante? E aí, de acordo com todas as medições que a gente viu, ele está mantendo tensão constante. Então, o que a gente vai observar? Vou escolher aqui um valor de tensão, imagina 1 volt, tá? O que acontece com a corrente quando a resistência aumenta? Então, aqui eu vou comparar qual é a resistência, quer dizer, quais os valores de resistência aqui, né? Vou avaliando esse aumento, o que acontece com a corrente. E aí a gente aplica a lei de Ohm mesmo, né? Por que a lei de Ohm é importante para a engenharia elétrica? É importante na engenharia elétrica. E também para todas as engenharias, né? Que a gente precisa ter essa noção, porque mal ou bem, a gente lida com equipamentos, a gente, né, lida com... ainda que não seja diretamente, mas lida com pessoas, está lá no chão de fábrica muitas vezes, onde essas instalações são feitas e a gente precisa ter critérios para utilização e para orientação. E quando a gente, né, tem esse conhecimento, a gente evita, né, por exemplo, uma ligação errada, dimensionar coisas ali, né, indevidamente e ter problemas, principalmente prejuízos em relação à queima, a curtos em equipamentos, por exemplo. Então, aqui vocês vão, né? Não é só para usar IA, não, tá, gente? O ideal é que vocês pesquisem mesmo. Depois, explique o que pode acontecer em um circuito se a corrente ultrapassar o valor suportado pelos fios. Então, quando eu tenho um fio, uma resistência e uma tensão passando, eu vou ter lá uma determinada corrente. E aí eu quero saber o que vai acontecer, né, se essa corrente aumentar. Que a gente tem quando tem picos, né, de luz, digamos assim. A lei de Já Ohm é vi muito isso válida para... acontecer na prática. Já viu acontecer? Já. Pois é. Porque a gente tem casos onde a resistência acaba mudando em função do tempo, em função, né,
de corrosão, enfim, da alteração da característica do resistor, do cabo, por exemplo, do fio. E a gente tem casos onde a corrente oscila, né? Os filtros de linha estão aí justamente para evitar essas oscilações. E aí explicar em relação a isso. E aí, a lei de Ohm é válida para todos os materiais? Sim, não e por quê, né? Pede uma explicação. E depois montar o relatório. E é isso. Temos dúvidas? Sim, para essa atividade dá para tirar foto de bastante coisa. A senhora gostaria de que tivesse foto do que exatamente? Eu botei no material bastante imagens, muito mais para ilustrar, para vocês entenderem o que precisa ser feito. Cadê minha apresentação? Está aqui. Mas, por exemplo, não precisa isso aqui tudo, tá? Basta para mim, por exemplo, quando vocês forem lá em materiais e métodos, a gente tem aqui 2 etapas, né, mais ou menos. Então, imagina que a gente está fazendo as medidas só da resistência em função do comprimento. Uma imagem com os cabos ligados na posição certinha, é que aqui não tem uma medida inteira, mas os cabos ligados na posição certinha e o... Por exemplo, isso daqui, tá? Ai, desculpa, eu esqueci. Então, imagina que a gente está medindo resistência, ele pede no 200, né? Então, uma imagem para medida de resistência disso daqui já está ok. Está me mostrando o quê? Está mostrando que o positivo está aqui na coluna A, o negativo na B, e o multímetro na posição de ohmímetro, e eu estou medindo resistência. Tá? Uma dessa basta e você vai dizer que fez para os demais comprimentos. Aí Depois, seria uma foto para cada etapa? isso Tá, é o tá bom, suficiente. beleza. Por quê? Não tem cabimento também vocês botarem imagem de todas as medidas de vocês. Porque se estivessem no laboratório, vocês não iam botar foto de tudo, né? Para isso serve o quê? A metodologia, o que foi feito, a descrição das coisas. Então, estou acreditando ali no que vocês fizeram. Para ilustrar, ok, uma foto do esquema. O que você fez para obter essa medida? Foi essa ligação aqui. Então, para mim, já é o suficiente. Na 5, tem que fazer uma tabelinha ou pode colocar só o resultado dos 3 resistores ali? Na 5, na pergunta 5? Que 5? Não sei que 5. Eu acho que ele tá falando da 4, professor. Da 4? Não sei. A 5 em... isso aqui? Põe uma tabelinha para cada um. Ou um super tabelão, mas eu acho que uma tabelinha para cada um fica melhor, né? Faz de um, faz de outro, faz de outro. Também acho melhor uma tabelinha por material. Pode falar, Lourenço. Professora, me tirou a dúvida. A presença nessa aula vai ser de acordo com o log da reunião ou vai ter algum link? Não, vai ser só da reunião. Ok, obrigado. Tá ótimo, então, professora. Quem já pegou e já anotou, pode saindo? Está liberado. Lembrando, só um aviso antes de vocês saírem. A entrega vai ser referente a relatório da prática 1, relatório da prática 2. Põe os 2 em PDF, se quiser faz num só e entrega até sexta-feira que vem. Show de Ok. bola, professora. Valeu, obrigadão. Nada. Professora, Oi. não entendi como é que vai ser chamado.
a chamada? Então, Isso. o Teams ele gera uma lista de presença automática.